gente, meu nome é Camila, eu trabalho no Núcleo de Apoio ao Estudante aqui em Osasco, na Unifesp, e dando então início, né, continuidade aos trabalhos, né, sobre o tema. Camila, por algum motivo não está gravando para mim. Ele está naquele carregar, carregar, carregar. Agora foi. Foi? Foi. Bom, gente, então, dando continuidade nos nossos trabalhos aí sobre as tutorias e mentorias, experiências para pensar a permanência estudantil, hoje a gente vai estar recebendo, né, a psicóloga Gisele Cury de Bastos, que trabalha no Centro de Apoio Educacional e Psicológico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Sem mais delongas, passo a palavra para a Gisele para melhor apresentação e apresentação do tema e da compartilhamento das experiências que eles têm lá. Muito legais, inclusive. Camila, muito obrigada. Novamente, boa tarde, então, para todas e todos aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está tudo certo? Então, tá. Eu vi que a Márcia acabou de entrar. A Márcia, lá da Faculdade de Farmácia. Tudo bom, Márcia? Que gostoso estar com você aqui também. Olá, Gisele. Pessoal, eu fico muito honrada, né? Acho que é um privilégio poder conversar com vocês, apresentar algumas coisas. Eu preparei um material. Fico muito agradecida pelo convite, por esse interesse em vocês saberem um pouco o que a gente está, o que a gente tem de programas, né, na faculdade para apoio aos estudantes. Eu fiquei pensando, né, quando eu fui preparar, assim, eu preparei uns slides, então tem algumas informações, mas eu vou procurar apresentar de uma forma, né, se vocês quiserem perguntar, né, durante a apresentação, fiquem bastante à vontade. Se der tempo, ao finalzinho, eu espero que sim, vou tentar me organizar aqui, tem um vídeo que eu queria passar para vocês. Eu tenho mais ou menos uns 50 minutos, 40, 50 minutos de fala, seria isso? Tá. Isso, mas pode demorar um pouquinho mais também, se for necessário. Uhum. Eu vou compartilhar, começar aqui a compartilhar minha tela, né? Só mais uma coisa que eu queria falar. Sempre dá uma preocupação, né, quando a gente vai conversar, ainda mais aqui com a internet, será que todo mundo vai acompanhar, não vai ter nenhum problema, né, da conexão. Mas eu penso que apesar da gente ter várias preocupações, é muito gostoso poder falar de algo que a gente está desenvolvendo e tem um programa que eu coordeno, que é a mentoria, né? Eu vou falar mais sobre a mentoria. Então, acho que falar daquilo que a gente ama, né, fazer, é muito gostoso, é muito prazeroso. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Aí eu não vou mais ver vocês, né? Mas a gente te dá o feedback, sim. Tá? Isso. Eu vou abrir aqui, né? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Eu aproveitei o folder de vocês, que ficou super bonito. Então, eu vou falar, né? Eu sou a Gisele Cury de Barros, sou psicóloga, trabalho no CAEP, que é o Centro de Apoio Educacional e Psicológico. É um centro voltado para várias atividades de suporte, de atendimento aos estudantes dos cursos de graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A gente tem 7 cursos de graduação em saúde. Ciências biomédicas, fisioterapia, fonoaudiologia, informática biomédica, nutrição e metabolismo, medicina, terapia ocupacional. Acho que eu falei todos, será? Ciências biomédicas, acho que eu falei todos. Quando a gente pensa, né, eu gostei assim do título que vocês deram para o webinário, né? Tutoria e mentoria.
experiências para pensar a permanência estudantil. É claro que entender permanência estudantil, a gente sabe que escolher uma carreira e iniciar uma graduação, né, tem uma série de vicissitudes. A gente é sempre um caminho a ser percorrido, a ser construído. E estudantes podem, de repente, reverem a escolha, né, optarem por um outro curso, ressignificarem as suas escolhas. Mas o que eu estou entendendo e diz respeito à permanência estudantil que está colocada aqui, é o que fazer para ajudar nesse trajeto, né, nessa formação, quando os estudantes têm, né, de algum modo, desejam percorrer esse caminho, né, querem continuar ali no curso que escolheram, e o que fazer para auxiliar durante esses anos, né, as pessoas vão passar aí, todos nós nos lembramos, né, quem já se formou, um bom tempo da vida, né, 4, 5 anos, isso não é pouca coisa, e as vivências são muito intensas de várias formas. Então, pensar em formas de ajudar nessa permanência estudantil, no apoio, né, nas políticas de permanência, com vários auxílios, inclusive esse que eu considero muito humano, esses programas de tutoria e mentoria, isso é uma preocupação que as universidades têm tido, né, que as instituições de ensino superior têm tido. Não apenas receberem esses estudantes, mas auxiliarem nesse processo, nesse caminho que eles vão percorrer. Tem um artigo que eu gosto bastante, eu posso disponibilizar depois para vocês, ele foi escrito pela Maria Paula Panuncio Pinto, que é a vice-coordenadora do CAEP, ela é uma docente do curso de terapia ocupacional, né, e a Maria de Fátima Veiro Colares, que ela é psicóloga, ela atuou por muito tempo no CAEP, ela foi pioneira, a Márcia conhece, né, acredito que teve contato com a Fátima, e esse artigo é muito interessante, ele traz para a gente os desafios da educação integral, de prover uma educação integral para os estudantes. Assim, qual que vai ser o papel das instituições de ensino superior? Esse artigo coloca, né, eu vou trazer nos próximos slides, informações que eu retirei do artigo, na Conferência Mundial de Educação, em Paris, né, em 98, essa conferência trouxe a Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI, que as instituições de ensino superior devem trabalhar para que os estudantes se tornem cidadãos informados, munidos de sentido crítico e de condições de analisarem os problemas da sociedade, buscando soluções e assumindo sua responsabilidade social. Mesmo que a gente pense que isso não é fácil, né? São propostas que são desafios, mas é o que pode nortear a nossa prática, né? A prática de todos nós que estamos envolvidos com a educação. Nesse sentido, pensando nesses desafios para todos nós, para as universidades, tem acontecido discussões já há vários anos. Acredito que vocês sabem tanto ou mais do que eu, né? E a formação de profissionais vai levar um desenvolvimento de habilidades técnicas, né, de competências, mas há um comprometimento com a ética, né, um comprometimento ético e político para que a gente pense na construção de uma sociedade mais justa. Tem acontecido discussões sobre os objetivos educacionais das universidades, né, visando a transformação do conhecimento e o desenvolvimento humano. Nesse sentido, claro,
sempre ocorrem as discussões curriculares, uma série, né, de trabalhos e relações que acontecem na universidade, formação de professores, uma série de temas a gente poderia desmembrar aqui, quando a gente pensa nesses desafios para a universidade. Mas, pensando, trazendo um foco para a preocupação com o estudante universitário, seu caminhar, a sua formação, né, a promoção de condições para o seu desenvolvimento integral, isso passa pela aquisição de competências e a excelência pessoal, ajudar para que esse estudante adquira as habilidades que ele precisa adquirir, né, da melhor forma possível. E um desafio é a preparação também para que ele seja um profissional atuante na sociedade. A gente vai pensar, então, se o convite é para que a gente tenha em mente uma série de habilidades que essa pessoa vai aprender, né, um desenvolvimento pessoal, profissional, o percurso na universidade não se restringe a isso. Tem isso, mas tem muito mais, né? A ideia é, claro, a universidade tem limites, né? Tem muitas coisas que ela não consegue assumir totalmente. Mas pensar num desenvolvimento integral é ir além de uma formação técnica, é pensar em valores, é pensar em recursos humanos, formação, né, dos professores, atenção a questões de natureza social, a questões de, então, as políticas de permanência estudantil, né, as questões com saúde mental, qualidade de vida. Tudo isso vai fazendo parte nesse olhar mais amplo para a formação dos estudantes. Entrando agora um pouquinho mais nos programas, né, de apoio, a tutoria, ela é um tipo de relação de ajuda. A gente tem aqui, que na literatura americana e europeia, o termo tutor, ele vai designar aquele professor que se preocupa em ensinar o aluno a aprender, principalmente na chamada aprendizagem baseada em problemas. Assim, o tutor ele vai ser considerado um guia, um facilitador que vai auxiliar no processo de aprendizagem centrado no aluno. A tutoria, ela tem um foco muito específico na questão de auxiliar no processo de aprendizagem. Estou ressaltando isso porque vai haver uma diferença em relação à mentoria, né? E mais para frente eu coloco para vocês. A mentoria é atravessada por questões acadêmicas, né, como demandas que os estudantes trazem, mas o papel do mentor é diferente do papel do tutor. Aqui eu trago um pouquinho diferentes conceitos de tutoria. O tutor, ele vai ser, então, essa pessoa que vai guiar o estudante, oferecer um apoio, ser até uma espécie de conselheiro, com foco no processo de educação integral de um grupo de alunos. Ele pode acompanhar um grupo de alunos com foco na questão das habilidades, do processo de aprendizagem. E também vai ser uma modalidade de interação da relação professor-aluno. A gente tem, no
no curso de Ciências Biomédicas, aqui na faculdade, eles têm todo o curso estruturado com semestres de tutoria, né? Eles têm um programa de tutoria. No primeiro semestre, quando os alunos entram, a modalidade é a mentoria. E eles fazem em parceria com o CAEP, né? Mas no restante, a tutoria foca na questão da aprendizagem, de acompanhar os alunos nessa questão de, né, as aulas que vão aprendendo, os conteúdos, as dificuldades em relação a isso. Então, o foco do método é na aprendizagem. Ela ocorre em pequenos grupos. Um professor fica sendo designado para ser o tutor de alguns alunos, né, de um grupo de alunos, e aí esse professor tutor vai orientar para a aquisição da aprendizagem, valendo-se de estratégias educacionais variadas, permitindo com que o aluno aprenda através de graus variados de compreensão, que podem se contrapor ou se integrar às metodologias de ensino tradicionais. No curso de Ciências Biomédicas, que eu posso citar como exemplo, os alunos vão, já desde o primeiro ano, vão para laboratórios com o professor, né, com esse professor tutor. Pode ser uma dupla também. A gente tem essa possibilidade aqui. Eles vão conhecendo os cenários de atuação, os laboratórios, as linhas de pesquisa. É um curso bastante voltado para a formação de pesquisadores, né? Então, é nesse sentido. Tem um foco na aprendizagem. A USP tem um programa de tutoria acadêmica. O tutor acadêmico, ele tem como atribuições conhecer a situação acadêmica do aluno, orientá-lo no planejamento e execução de atividades acadêmicas diversas, auxilia na escolha das disciplinas, né, na orientação do currículo, faz uma discussão do aproveitamento do estudante nas avaliações, acompanha o processo de aprendizagem e o desenvolvimento de outras habilidades, atitudes, posturas. É uma pessoa, né, o tutor acadêmico, ele acompanha bem de perto, inclusive estudantes com dificuldades com matérias, estudantes que eventualmente tiveram reprovação, né, então é uma pessoa que vai poder, essa parte aqui, né, orientar no planejamento e na execução de atividades acadêmicas diversas. Ajuda muito esse estudante com as dúvidas que ele tiver, em reorientações. No nosso contexto, a tutoria acadêmica, ela foi ganhando, ela foi se ampliando, né? A gente tem docentes que são escolhidos para serem tutores e que desejam também, é preciso um perfil. E aqui eu vou falar um pouquinho, não sou eu que coordeno esse programa, é a minha colega, a Cristiane Pérez, ela é pedagoga e psicopedagoga, ela estaria com a gente aqui, mas ela teve uma atividade, teve que participar de uma reunião, então ela não pôde, mas ela compartilhou aqui comigo para eu poder mostrar para vocês. A tutoria acadêmica, eu falei de um tutor, um professor tutor, que se reúne com um grupo de alunos. E que não necessariamente esse grupo de alunos está com dificuldade de aprendizagem. Pode ter um auxílio. Eu vou voltar só um pouquinho para poder diferenciar.
pode ter um auxílio nessa questão mais ampla, que é o ensinar o aluno a aprender a aprender. Então, não necessariamente o aluno pode ter tido alguma dificuldade, né? Mas já é uma relação estabelecida em que esse professor tutor vai olhar para esse processo de ensino-aprendizagem dessa forma, né? Muito mais reconhecendo que os estudantes têm capacidades e que podem, né, todo o conhecimento não está concentrado nesse tutor, mas sim na condição dele de mostrar para os estudantes como eles podem aprender. A tutoria acadêmica, quando a gente pensa já num estudante com muitas dificuldades, né, apresentando dificuldades de aprendizagem, como eu falei, de repente uma questão de reprovações, aí é uma relação de ajuda mais, acho que eu diria mais específica. E dentro do programa de tutoria acadêmica que a USP tem, na nossa faculdade, ele foi sendo ampliado, como eu falei, e a gente deu o nome, né, de Agnes, que é um apoio aos graduandos com necessidades educacionais especiais. O que seria isso? Então, a minha colega que coordena, né, ela coordena como profissional do CAEP, mas é um programa ligado à comissão de graduação. Tem os tutores acadêmicos que já foram, de todos os cursos, que já foram designados para esse trabalho. Eles acompanham um estudante de forma individual. E, com essa ampliação do programa, foram acontecendo encontros interprofissionais entre a Cristiane, que é a psicopedagoga, porque ela também acompanha esses estudantes, porque todos, praticamente, por conta das dificuldades que apresentam, eles recorrem ao CAEP, ou o tutor mesmo já solicita, né, já pede que tenha o atendimento feito pela Cristiane. Essas necessidades educacionais especiais aqui podem envolver, pessoal, questões de saúde também, inclusive saúde mental. Então, profissionais da saúde mental também se envolvem, né, porque também muitas vezes estão acompanhando os alunos. Então, acho que a gente pode dizer aí que é uma equipe auxiliando esses graduandos e que se encontra, né, então a psicopedagoga, eventualmente a psicóloga ou psiquiatra que está acompanhando o estudante, e profissionais do serviço social também, para alinhamento das ações, sempre com anuência ou a presença do estudante. É claro que cada especialidade, né, tem a sua ética, faz um atendimento que é reservado, né, mas as informações que vão ser trocadas aqui são as informações visando esse apoio aos estudantes, para a questão específica do processo de aprendizagem, o acompanhamento do tutor também. Então, tudo isso é feito com bastante critério. Tem um acompanhamento desse processo de tutoria com o que a gente chama, né, de interlocuções com os tutores. A psicopedagoga faz essas interlocuções e as rodas de conversa com grupos de tutores para discussão sobre as necessidades educacionais especiais dos alunos e o papel do tutor. Essas rodas de conversa entre os tutores, elas têm esse objetivo, né, de que eles troquem também entre eles, de que eles compartilhem as estratégias que eles estão usando, no sentido de ampliar e enriquecer
esse tipo de suporte. Tem também aqui as interlocuções com os docentes, com as secretarias, os gestores, com os gestores do curso, né, quando é necessário, para poder organizar os planos de estudos ou as estratégias que se adaptem melhor ao estudante com essas necessidades. Então, o foco mesmo de programas de tutoria dizem respeito à questão acadêmica e de aprendizagem dos alunos. Dessa parte, pessoal, eu não vou me aprofundar no Agnes, né, porque eu não tenho, então, essa ligação. A gente acompanha um pouco o trabalho da Cristiane, e da CG, né, e dos tutores, mas a gente acaba desenvolvendo outras atividades. E aí, a que eu estou coordenadora, né, no momento, é a mentoria. A mentoria, qual vai ser a função, então, do mentor? Né? O que o mentor ou a mentora, né, o que essa pessoa qual vai ser o papel com os estudantes? O mentor ou mentora, essa designação, né, ela é dada a um profissional mais experiente, ao qual cabe guiar, orientar e aconselhar um jovem, chamado de mentoreado, no início da sua carreira. O mentor tem um papel que ultrapassa a orientação para o estudo e para o aprender a aprender, pois ele estabelece uma relação complexa com o jovem iniciante, buscando o desenvolvimento interpessoal, psicossocial, educacional e profissional. É uma relação de troca e de reciprocidade, com foco no desenvolvimento pessoal. E o mentor aprende e cresce com o jovem. Eu destaquei isso aqui. O mentor, ele não vai ter esse papel mais específico e focado na questão da aprendizagem. Embora em conversas que os alunos vão ter com essa pessoa, as questões acadêmicas vão aparecer, até porque a nossa mentoria é para os ingressantes, né? Eu vou poder falar um pouco mais de como que a gente estruturou o programa, mas então eles vão trazer uma série de dúvidas, especialmente como dar conta de tantas informações na universidade, como estudar, tudo fica muito diferente do ensino médio, do cursinho. Então, tem muitas demandas, sim, que passam pela questão da aprendizagem. Mas o mentor, ele não tem esse foco específico e de acompanhar alguém, de direcionar, né, de ver as suas dificuldades e de pensar em estratégias em relação a elas, ou de ver também as disciplinas que o estudante vai fazer. É bem diferente, é um papel muito mais de alguém que vai acolher, guiar, mas de uma outra maneira. Oferecer um suporte. É como se o mentor fosse uma espécie de um amigo, né, de uma pessoa que se disponibiliza a estar ali para ser uma referência para esse estudante. Eu costumo dizer que acho que a mentoria, embora tenha toda uma formalidade, é um programa que tem um objetivo, tem coisas que o mentor não vai ser, né? Então a gente insere no objetivo, insere, o programa vai acontecendo, a gente acompanha. Então tem uma formalidade nesse sentido. Mas eu costumo dizer que as conversas, elas acabam acontecendo de uma maneira muito mais informal. Não é um professor, embora seja, né, muitos mentores são professores, mas ele não está ali especificamente nesse papel. Ele não está ali especificamente
como um tutor acadêmico, né? O mentor, ele pode usar do conhecimento que ele tem enquanto professor, pesquisador, profissional, ele pode usar todos os conhecimentos, mas não direcionando para esse papel mais específico. Né? Não vai ser professor, não vai ser supervisor, não vai ser orientador, não vai ser tutor acadêmico. Mas ele usa desses conhecimentos para acolher essa pessoa que está chegando num ambiente totalmente novo e poder ir acompanhando esse início, a vivência, né, no início do curso. E eu acho muito bonito isso, que é uma relação de troca e de reciprocidade, porque esse mentor, ele também não está ali como uma pessoa que sabe tudo e vai dizer para o jovem o que o jovem vai fazer. Ele pode orientar, porque ele tem uma experiência, mas é diferente de impor, né? Ele pode oferecer os conhecimentos dele. Como se a gente está por exemplo, numa festa, claro que agora não, né? Com essa questão da pandemia, mas se a gente se lembrar de festas que a gente foi, que vinham oferecer coisas para a gente, uma bebida, uma comida, e a gente ficava livre para aceitar aquilo, né? Se era algo do nosso gosto ou não. Então, o mentor é essa pessoa que vai oferecer a sua experiência, seus recursos, para jovens começando a vida universitária. E como ele não fica nesse lugar de total saber, ele também aprende, pode aprender muito com os estudantes. E a gente vai poder ver isso. De acordo com o tempo, tá dando para acompanhar? Eu ainda tenho um tempinho? Tem tempo, sim, pode falar. Uhum. E alguma dúvida, alguma questão até aqui? Ou se quiserem também, a gente pode conversar no finalzinho. Já surgiu, mas acho que a gente deixa para o finalzinho. Tá. Quem que pode ser mentor, ou gostaria, né, ou se oferece para ser mentor, o que essa pessoa precisaria ter? Eu acho importante a gente poder falar, assim, sobre o perfil do mentor, porque não é todo mundo que tem esse perfil, né? E nem todo mundo deseja também. Tem um ajuste, alguns parâmetros. Essa pessoa, ela tem fatores relacionados ao seu desenvolvimento pessoal, né? É alguém que precisa ser sensível a algumas questões, gostar de estar com os alunos, se interessar pelas dúvidas que eles têm, pelas demandas, entender que essa pessoa, que o mentor já percorreu um grande caminho, mas que essa pessoa não. E ter muita disponibilidade para acompanhar, para orientar. E isso vai de cada pessoa, né? Do caminho que cada pessoa trilhou, do que ela gosta, dos interesses que ela tem. Tem um professor da faculdade que ele colocou, eu não tenho interesse, não tenho perfil, não me vejo conversando com estudantes ou falando também da minha vida pessoal, e acho que é um limite mesmo. E é muito bom também que as pessoas saibam esse limite, né? Que elas consigam perceber se elas querem estar nesse papel ou não. E um outro parâmetro tem a ver com as atuações como um profissional inserido num contexto de ensino. No nosso programa, né, a mentoria, tem que ser alguém ligado à faculdade, pode ser um professor, né, mais para frente a gente vai ver, pode ser um profissional atuando no hospital, mas é preciso que essa pessoa
possa disponibilizar o conhecimento dela, da profissão, adaptado ao contexto de ensino, porque vai conversar, né, se reunir com um grupo de estudantes, né, que acabaram de ingressar na faculdade, tem mentorias, e o programa acontece, por exemplo, quando os estudantes deixam a área básica, né, e vão ingressar nos estágios, vão começar a conviver, a atender, a ter o contato com pacientes. Então, tem mentorias que os mentores auxiliam nesse momento, não é no ingresso, logo após o estudante ingressar na universidade, é nesse momento de mudança no ciclo do curso, né? Mas, em geral, a gente levando em conta esse fator mais pessoal, característica dessa pessoa, né, o jeito, coisas que ela gosta, e o interesse pelos alunos, e a sua atuação profissional, essa pessoa, a gente espera, né, que ela tenha uma percepção positiva pessoal dos alunos e uma empatia para as relações humanas. Porque a gente, quando pensa a trajetória acadêmica do estudante universitário, ela é cheia, assim, são muitos vértices para a gente pensar. Quantas coisas que vão influenciar a aprendizagem no ensino superior, o desenvolvimento de habilidades, né? A gente sabe que não é só ir às aulas, sentar, estudar, entrar no laboratório, entrar no hospital, tem muitas coisas envolvidas nesse percurso. Tem a estrutura curricular, tem a relação professor-aluno, a relação entre os professores, entre os estudantes, falando mais do contexto das universidades, né? Tem métodos de ensino que são mais tradicionais, com métodos de ensino que são mais inovadores, tem uma cultura institucional. Tudo isso vai atravessar essa pessoa que está entrando na faculdade, ou que já está, né? E também aquilo que é de cada um, a história de cada um, as experiências de cada um, as características de personalidade. É possível, nesse caminho, haver um sofrimento emocional. Um sofrimento emocional que a gente considera, muitas vezes, como... Ele não é patológico, ele é um sofrimento que faz parte, é um sofrimento que é pelo fato da gente viver, da gente existir, da gente se deparar com uma série de questões da própria vida, né? Momentos de transição, dúvidas, podem trazer um sofrimento, sim, mas não necessariamente avançar, né, evoluir para, de repente, um quadro psicopatológico. Mas, em alguns momentos, pode ser que sim, e a gente tem visto, né? A gente considera muito importante falar sobre saúde mental, podendo diferenciar, né? Assim, não é... Falar de saúde mental não é algo menor, né? Acho que é bastante importante e para a gente poder atuar, inclusive. Claro que, assim, quem se beneficia da mentoria, ela é oferecida para todos os estudantes. Ela não é uma intervenção em saúde mental. Então, mentores, mentoras não são profissionais, não tem que ser. Mas a gente entende que a mentoria, ela vai ser uma atividade que vai ajudar, é uma atividade de caráter desenvolvimental. Como assim, né? No sentido de que ela ajuda em alguns momentos do desenvolvimento, em momentos que podem ser de crise, que podem, que os estudantes se deparam com uma série de estímulos com os quais eles têm que lidar, né? E a entrada na universidade traz isso.
a gente não fala isso, eu sempre ressalto, a gente não fala isso para tirar o recurso do estudante, né, ou para infantilizar. Não é isso. Mas quando você precisa se deparar com uma série de demandas que a vida está te apresentando, né, entrar num curso novo, fazer novas amizades. Agora a gente está passando por uma pandemia, né, e tem todas as vicissitudes, né, as questões da pandemia. Mas, então, muita gente está no ensino remoto. Mas quando os estudantes vão para a cidade, né, e agora tem, inclusive, o retorno a atividades presenciais, se não o tempo todo, que não é possível ainda, mas essa mesclagem, os alunos que começam numa cidade nova vão procurar um lugar para ficar, né, vão se separar das pessoas mais conhecidas, né, da família, de amigos. Então, tudo isso pode não pesar, pode não irromper em crises, ou pode potencializar, né, e propiciar, de repente, um sofrimento. Então, a mentoria, ao ser um programa que oferece um suporte com pessoas preparadas para acolherem esses alunos, se houver uma necessidade mais específica, ou de questões sociais, né, de auxílio, ou de um atendimento em saúde mental, é possível fazer esse direcionamento, né, fazer esse encaminhamento, inclusive para a tutoria acadêmica. Né, se houver, de repente, claro que o período acaba sendo um período curto da nossa mentoria, mas é possível, é como se fosse uma detecção, né, um espaço em que os estudantes, se sentindo com confiança, eles podem trazer as suas demandas. E dependendo da intensidade, pode precisar de um atendimento específico, um suporte mais específico. Aqui tem uma definição, né, que assim eu gosto bastante. A Patrícia Bellodi, ela é uma psicóloga e ela é a coordenadora do programa de mentoria de São Paulo, né, da Faculdade de Medicina de São Paulo. O nosso programa se espelha no programa da faculdade aí de quem está em São Paulo, né, da USP. E ela traz essa definição, né, de que a mentoria ou o mentoring é uma modalidade especial de relação de ajuda em que, essencialmente, uma pessoa mais experiente acompanha de perto, orienta e estimula, a partir da sua experiência, do seu conhecimento e do seu comportamento, um jovem iniciante em sua jornada no caminho do desenvolvimento pessoal e profissional. Eu não sei se vai dando para vocês terem essa noção de que a mentoria é mais, acho que eu poderia dizer assim, ela é diferente da tutoria acadêmica, né? Porque ela é uma relação mais ampla no sentido desse papel. O mentor não foca em um objetivo específico, mas ele é alguém que, com a sua sensibilidade, vai acompanhando os estudantes e podendo reconhecer se existirem, né, necessidades mais específicas e poder encaminhar, ou poder contemplar em conversas, né, com o seu apoio, ajudar quando o grupo trouxer essas demandas para conversar nos encontros de mentoria. Aqui eu vou me deter um pouquinho no que seriam, então, as atribuições principais dos programas de mentoria. Né? O que o mentor, a mentora, pode fazer
ao estar com um grupo de estudantes. A gente entende que a relação de mentoring, ou a mentoria, ela é uma jornada. Ela ajuda em um caminho que é uma jornada, né, que é uma iniciação ao mundo adulto, em que esse mentor, essa pessoa de referência, constrói um vínculo com os estudantes e ajuda nesse momento que o estudante está buscando uma identidade, né? Quem ele vai ser, como vai ser o curso, como vai ser a sua relação com o curso, com os professores, com os amigos. Então, é alguém que ajuda nesse início do mundo adulto, né? O mentor é um viajante mais experiente que acompanha o iniciante em direção a um novo destino. Aqui eu acho muito bonita essa metáfora, né? Alguém que caminhou, caminhou mais, não é o caso da gente dizer caminhou melhor, né? Ficaria como se o mentor tivesse uma verdade, e não é isso. Mas ele tem uma experiência, ele vivenciou muitas coisas, inclusive toda uma formação. E é essa bagagem que essa pessoa pode trazer no momento de conversar com quem está começando esse caminho. Também, a mentoria propõe uma relação de colaboração. Então, né, que, como eu estava falando, é nesse sentido, a autoridade ou os recursos do mentor não vão derivar do seu status, e sim da sua experiência e da sabedoria. O mentor é um guia de conhecimento prático. Ajuda em relação aos problemas e desafios encontrados no caminho. Protege dos perigos. Claro, assim, né, pessoal, que os estudantes são livres para fazerem escolhas, né? E muitas vezes a gente não sabe o que vai ser melhor para outra pessoa. E eu digo que é importante também suportar esse não saber, né? Mas acho que o que eu entendo aqui do protege dos perigos é aquela pessoa tem aquela fala, olha, não sei, né? Pensa nas consequências de você fazer isso, né? De você ir por esse caminho. Então, acho que alguém bastante preocupado não em dizer qual é o melhor caminho, porque isso é muito difícil, né? Mas é em poder trazer a experiência que já teve e poder oferecer isso para a pessoa. Eu acho que é um ampliar os recursos de pensamento, com experiências, com exemplos, né, de situações que viveu, acho que vai aumentando o repertório dos estudantes. E aí os mentores modernos, né, os mentores do nosso contexto, da nossa atualidade, compartilham o conhecimento prático através do diálogo, através da conversa. Continuando ainda nessas atribuições, né, dos programas de mentoring, aqui saiu, é uma falha, os programas de mentoria. A gente usava antes, a gente falava, programa de tutoria mentoring, esse nosso programa. A gente falava tutoria mentoring para diferenciar da tutoria acadêmica. Mas mesmo assim dava muita confusão ainda. Não só para nós, isso na verdade a própria Patrícia Bellotti ela coloca, para abolir mesmo a palavra tutoria quando for esse tipo de atividade, quando o objetivo for o suporte e o acolhimento. Então a gente já tem usado mentoria, mentor, mentoring. Então aqui saiu errado, pessoal. Ainda nessas atribuições, né, o mentor atua como uma força de suporte moral e pessoal.
Prover o suporte pessoal é um elemento crítico e importante no desenvolvimento de uma relação de mentoring, pois as dúvidas na jornada acadêmica, elas existem, são muitas. Aqui eu acho que eu diria também que além do suporte pessoal, a confiança, né? O que vai ajudar muito no desenvolvimento dessa relação é a confiança dos jovens nessa pessoa que está ali, que vai se mostrando interessada, curiosa, disponível, né? A curiosidade no sentido de querer entender, né, a partir da perspectiva da outra pessoa. Querer entender o que acontece com ela, né, o que ela está vivendo. E isso faz bastante diferença. Se os estudantes não sentirem essa confiança, vai ficando muito difícil eles se sentirem à vontade e se abrirem nos encontros. Por isso que a gente acompanha o programa, isso eu vou poder falar também daqui a pouco. Acho que é um programa, como a tutoria acadêmica também, que precisa de coordenação, né, que precisa de um acompanhamento, de um suporte, inclusive, para quem é mentor ou mentora. A gente tem os alunos veteranos que também fazem toda a diferença no programa, e a gente oferece esse suporte para que eles também consigam exercer esse papel, né? E, por fim, o mentor dá espaço para o jovem provar o seu valor. Embora o mentor ofereça conselho e orientação, ele também sabe ficar atrás, deixando o seu mentorando provar o seu valor. Às vezes, o mentor deve ficar por trás dos bastidores, observando. Eu acho que aqui entra um pouco aquela questão, para mim, é muito importante. Assim, momentos em que a gente não sabe, que a gente não tem o que dizer, que existe uma questão complexa, às vezes a demanda, você não tem ali uma resposta. E não precisa ter. Acho que muitas vezes a condição dessa pessoa é aguentar junto uma dúvida, é aguentar junto esse não saber, né? Mas o estar junto já pode fazer a diferença. Aqui, a gente encaminhou, né, esse artigo para vocês. Ele saiu recentemente numa edição da Revista Brasileira de Educação Médica. Ela foi uma edição só sobre mentoring. E a gente contou a história do nosso programa, né? Foi um relato de experiência, então, implementação de um programa de mentoring para estudantes de graduação em saúde. A experiência da FMRP USP, de minha autoria, e o Vitor é o coordenador do CAEP e a Maria Paula é a vice. O nosso programa, né, falando agora mais especificamente do nosso programa, a gente tem como objetivos para essa relação, né, que vai ser estabelecida. Que esse mentor identifique, né, as motivações do estudante para a profissão e possa dirigir essas motivações adequadamente, que ajude o estudante a ter uma perspectiva real sobre a prática profissional, uma perspectiva diferente da idealizada. Muitas vezes acontece isso, né? Os estudantes entram com muitas dúvidas, e imaginando, né, que vai ser de uma forma. E acho que isso até a gente, com um monte de coisa da nossa vida, né? Quantas coisas que a gente não idealiza. E fazer esse ajuste, né, do que é mais ideal para aquilo que é mais real, inclusive a própria questão do desempenho desse aluno. Os estudantes acabam ficando muito impactados quando eles têm um volume muito grande, né, de matéria para estudar, quando tem uma nota baixa na prova, né, não esperavam aquela nota, começam a se questionar, nossa, mas o que está acontecendo comigo, né? Eu
eu aprendi, eu conseguia dar conta no ensino médio, no cursinho, e agora? Acho que isso é muito presente nos alunos. Nesse ponto, as questões acadêmicas acabam sendo, sim, um foco muito grande, é um tema, né, muito recorrente nas mentorias. Mas muita coisa vai sendo conversada também, no sentido de colocar para esses estudantes, que muitas vezes é assim, né, que eles estão começando todo um contexto novo. Os peers ajudam muito. Os peers são esses veteranos pares, né, que ajudam o mentor nesses grupos de discussão. Então, eles falam também de como foi o primeiro ano para eles, dão dicas, né, de que os calouros podem fazer para estudar, para irem ajustando, irem encontrando um modo de, né, métodos de estudo, ajustando a rotina. Então, isso é muito bacana para os calouros, faz bastante diferença. Continuando, também tem um objetivo de facilitar o estabelecimento das relações interpessoais nesse começo de curso. A própria mentoria já, a gente percebe que vai garantindo isso, porque é um contato com o mentor, é o estabelecimento da relação com o mentor, é o estabelecimento da relação com os veteranos, com os próprios alunos, né, os calouros entre eles mesmos. Tem também o estímulo, né, às discussões sobre os aspectos da vida acadêmica do estudante, é isso que eu colocava também, né, de modo a favorecer a identificação de ações de suporte adequadas, inclusive se tiver necessidade ou de um encaminhamento para os atendimentos do CAEP, o pedagógico e o psicopedagógico, ou mesmo a tutoria acadêmica, né? Também favorece as relações professor-aluno, aluno-aluno e as interpessoais no geral, como também já tinha colocado, e a atuação futura em equipes multiprofissionais. É claro que aqui, como é o início do curso, isso tem muito caminho a ser percorrido, mas é muito interessante porque tem mentorias, em geral, né, todas assim, em alguns encontros que os alunos, junto com o mentor, com a mentora, eles combinam de trazer alguém que já é formado, né, para poder falar como é o trabalho de quem fez a terapia ocupacional, que áreas que pode atuar, né, ou da fono, da informática biomédica, e isso faz bastante diferença para os calouros. Agora, eu estou caminhando para o final, né, é só um breve, algumas informações para vocês terem noção de como funciona o nosso programa. Na verdade, assim, a gente lança um edital, tanto para mentor quanto para veterano peer, né? Um edital que explica o que é o programa, quem pode participar, e quem se interessa acaba fazendo uma inscrição. A gente faz todo é difícil falar seleção, né? Mas a gente faz uma entrevista para ver, né, o que a pessoa entendeu daquele programa, se ela acha que ela, né, que ela tem um perfil, que ela vai ter tempo para aquilo. Não exige muito tempo, né, na carga horária das pessoas, mas a gente frisa muito o comprometimento, porque embora possa parecer que é um programa tranquilo, precisa ter, assim, nem sempre a gente acompanha o programa, né? Acompanha durante todo o semestre. É no primeiro semestre que ele ocorre. Nem sempre as discussões são tranquilas, nem sempre tem uma demanda. A gente já teve, por exemplo, calouros que falaram sobre trote, sobre situações abusivas que viveram, e aí é preciso ver o que fazer com isso,
né, qual o melhor encaminhamento. Então, a gente situa também, né, que é um programa, e se ele pode parecer fácil e simples, ele não é, né, tem desafios como todo encontro humano, né, como toda relação, como tudo que é da vida. Então, a gente faz essa entrevista, conhece as pessoas, mas tem sido muito interessante, assim, acho que quem tem vindo para o programa realmente tem o perfil, tem o interesse, né? Aí, o que a gente faz? A gente sempre vai montar os grupos. Bom, a gente teve que adaptar para a questão de uma recepção aos calouros feita de forma remota, né? Mas quando a gente estava lá no presencial, a gente, depois de fazer toda essa seleção, né, digamos assim, todas essas entrevistas, realmente ver quem vai ser o nosso time de mentores, quantos para cada curso, porque medicina são 100 vagas. Então, a gente acaba tendo mais mentores, porque a gente não dá para fazer um grupo com 20 alunos, né? Uma vez a gente teve 5 mentores, então cada um ficou com um grupo aí de cerca de 20 alunos. E foi muito pesado. A gente pressupõe grupos menores, né? Até para poder dar esse caráter de proximidade, de intimidade, né? Construir uma relação mais próxima. Então a gente tem tido sim pessoas que se inscrevem sempre, inclusive que já são mentores há alguns anos, mas a gente procura ter um número aí mínimo, né? Considerando o tamanho das turmas. E depois que a gente faz essa organização, a gente tem acesso às listas, né, de aprovação, então a gente consegue ir formando os grupos para eles começarem na semana de recepção. Já tem o primeiro encontro. A gente organiza tudo para chamar esses alunos, né, a gente faz lá uma tabelinha com, né, eles chegam, isso eu estou falando do presencial. A gente adaptou para o ensino remoto, convidando os alunos por e-mail, né? Mas no presencial eles chegavam para a semana de recepção, chegavam para o anfiteatro e a gente já perguntava de que curso que era e falava, olha, vai ter uma atividade que é a mentoria, depois a gente vai chamar, a gente vai anunciar e o seu grupo é esse aqui. Aí eles iam, né, para uma sala também já reservada para fazer essa primeira conversa, que era de apresentação, tanto do mentor quanto dos peers, e poder fazer o convite, porque é uma atividade voluntária, só não é para CB, né? Os alunos de ciências biomédicas têm a mentoria na matriz curricular. Ela está dentro da tutoria, né? Mas no primeiro semestre ela funciona como mentoria. Mas a participação dos demais é voluntária. Aí os grupos acontecem, em geral, a cada 15 dias, tem mentor ou mentora que faz semanalmente, eles procuram fazer em horários que não atrapalhem, né, as atividades acadêmicas, então ocorre em horário de almoço, ou às vezes o fim de tarde, e em torno de 10 a 15 alunos por grupo. As reuniões são realizadas, então, por mentores e mentoras, que são professores dos cursos da faculdade, podem ser profissionais contratados do HC, pós-graduandos com vínculo com a FMRP. E eles podem contar com a participação dos veteranos PIRs. Os veteranos fazem muita diferença, porque ainda mais agora, com a tecnologia, né, com a questão de grupo de WhatsApp, eles já pegam os contatos, os calouros, já formam um grupo no WhatsApp, o grupo da mentoria, e vão conversando por ali, vão avisando dos próximos encontros. Isso facilita muito para mentoras e mentores também, né, os peers assumirem mais essa tarefa de buscarem os alunos. E o que vai sendo conversado, né, ou discutido nessas reuniões, são aspectos importantes do cotidiano acadêmico, aspectos psicológicos
e psicopedagógicos envolvendo a adaptação à vida universitária, a troca de experiência pessoal e acadêmica do mentor e dos peers, os aspectos específicos da vivência profissional do mentor. Ele fala, né, ele ou ela falam da sua trajetória, das suas escolhas, das suas dúvidas também, dos enfrentamentos que fizeram. Podem acontecer visitas monitoradas a locais da prática, e é interessante que agora a gente está acabando a mentoria, né, no primeiro semestre, os calouros. E como ainda, né, muito se ficou no ensino remoto, uma ou outra turma, dependendo da necessidade que foi, para uma aula prática, no laboratório, enfim, mas eles ainda tiveram um contato mais restrito com esses ambientes da prática. Então, no grupo da mentoria da Fono, por exemplo, tem veteranas peers que já estão lá no terceiro ano e que já estão na prática, né? Então, elas fizeram um vídeo filmando o local para ser apresentado depois na mentoria, né? Para ser passado ali para os calouros e para as calouras. Então, explicando, olha, aqui é onde a gente faz esse atendimento. Então, foi muito legal. Isso vai ajudando a aproximar o contexto de ensino dos alunos que estão começando nesse contexto, né? E temas livres podem ocorrer, assim, o pessoal discute música, filme, pegam dicas, assistem ao filme para comentar depois. Tem muita coisa, assim, eu acho que aqui vai entrando para mim o que eu acho que é o mais bonito, assim, né? Quantos recursos vão sendo usados mesmo para facilitar, não impedir um sofrimento, né? A vida tem um sofrimento, mas eu entendo que é aquele tipo de espaço e quando você tem um acolhimento, talvez fique um pouco mais leve lidar com o sofrimento. Bom, aqui eu acabo, né? Finalizo a apresentação. Se tiver um tempinho ainda, eu queria mostrar o vídeo. Vocês acham que dá? Pode sim. Então, eu vou continuar. Eu só acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu acho que eu vou ter que mudar o jeito de apresentar. Eu vou parar essa apresentação aqui. Eu acho que eu tenho que pôr, quando é vídeo, eu acho que é uma guia, isso. Eu acho que fica melhor. Aqui vocês estão vendo que vai começar um vídeo? Está transmitindo. Se não estiver saindo som, aí vocês me avisem, por favor. Assim, meu nome é Vitor, eu sou coordenador do CAEP, estou coordenador do CAEP. Contexto, né, o programa de mentoria é um programa que já tem 17 anos, acho que desde a primeira vez em que ele foi feito na faculdade, primeiro, inicialmente, para o curso de medicina, né, e depois sendo ampliado com a inclusão dos outros cursos, né, então, a gente hoje tem um programa que atende, em tese, né, que está disponível para todos os alunos ingressantes da faculdade. O princípio sempre foi, né, de estar lá disponível, assim, de propor uma atividade que já estava até sedimentada, né, na literatura como útil, né, para os estudantes, né, de acolhimento, né, de adaptação e de uma referência menos fantasiosa da prática aqui para aproveitar. E está aqui para ouvir vocês falarem, né, não vocês ficarem ouvindo eu falar, então vou passar rapidinho a palavra aí para... E o programa, ele é muito importante para a gente, né? Assim, eu, quando fui assumindo também junto a essa questão
da coordenação, quando me aproximei do programa, eu fui me encantando pela proposta. Acho que existem muitos desafios, mas é um programa que se mantém porque os estudantes pedem, né? Os estudantes colocam para a gente que o programa ajudou, que o programa foi bastante importante, então a gente continua. Esse ano, assim, eu sou mentora do curso de fonoaudiologia desde que eu entrei na faculdade, desde 2010, e fui mentora com a professora Estela, que é coordenadora do curso de fonoaudiologia, que está aqui com a gente nessa sala, e que eu agradeço muito. E esse ano, assim, eu tive uma adesão enorme dos alunos do primeiro ano, da 18ª turma do curso de fonoaudiologia, e foi muito, muito importante. Para mim também, para eles, eu acredito que sim também. E esse programa é um programa que traz o respeito ao estudante, a manifestação do foco do estudante, da educação no estudante. Então, assim, é um programa que me enche de orgulho. Eu acho muito, muito legal a condução que o CAEP tem dado a esse programa. E eu acho que ele é essencial, que ele precisa continuar. Eu vejo a mentoria não só como um espaço livre, mas como um espaço de muito aprendizado, assim. A gente aprendia muito, tanto com a fala, né, da mentora, tanto da fala do Humberto, da Pamela. Então, a gente aprendeu muita coisa ali. São experiências incríveis que a gente compartilhou ali. A mentoria, para mim, foi uma porta de contato com os meus colegas de sala, que, por sinal, são maravilhosos, muito prestativos. Quando eu cheguei, eles me ajudaram com tudo que eles podiam, assim, e na mentoria também. A mentoria foi uma experiência incrível, foi um lugar, assim, muito, muito acolhedor, que eu me senti muito mais leve quando eu entrei, muito mais tranquila. Para mim, ela foi também muito significativa e muito importante, sobretudo porque ela me ajudou a ter contato com programas e procedimentos da própria faculdade que se eu tivesse feito sozinha, provavelmente eu teria levado muito tempo, não teria o esclarecimento que eu tenho agora, sabe? E outra coisa que eu acho que foi muito marcante foram as trocas que a gente criou aqui, não só trocas culturais e de laços mesmo, mas também experiências profissionais e acadêmicas que, nossa, fizeram total diferença. Eu acho que a mentoria para mim foi um momento de respiro e de conforto, a loucura que é entrar na universidade, tudo novo, tudo diferente, e aí ter pessoas para conversar, mostrar o que você está sentindo, foi muito bom, todas as trocas, igual falaram aí. Ter podido atuar como mentor nesse semestre tão especial foi uma grande satisfação, particularmente com um grupo tão interessante e criativo de estudantes como esse. Também queria deixar registrado que, assim como para vocês, para mim também essa atividade foi bastante terapêutica e estou muito motivado de continuá-la no segundo semestre. Muito obrigado a todos. A mentoria de distância foi uma coisa muito importante para mim durante o período de distanciamento social. Eu criei um vínculo que eu considero muito importante com todas as pessoas que participaram das reuniões. A gente trocava muita ideia, era um ambiente muito confortável, trocava ideia sobre livros, sobre filmes, séries e também sobre coisas da vida, e realmente foi muito importante, foi muito gostoso. Gente, aqui é o portfólio, é uma atividade que a gente fez relacionando a nossa semana a nossa experiência na faculdade mesmo, com a escolha de terapia ocupacional. E esse é o meu portfólio, eu sou a arte, como eu já falei. E eu me inspirei muito na mentoria, para mim ela foi muito importante, porque, como eu falei, eu me senti muito acolhida. Eu entrei, eu não tinha muita certeza do que eu estava fazendo ali, só que, de alguma forma, a mentoria me fez saber que o meu lugar era ali mesmo, sabe? Que apesar de todas as dificuldades que a gente tem por ser aluno, por ser calouro, por estar num ambiente novo, eu não estava sozinha. Assim, inspiração com certeza é a palavra. Eu me inspiro muito mesmo na equipe do CAEP, nos colegas que aceitam o desafio de se tornar mais disponíveis do que já são na FMRP e se tornarem mentores. Eu também tenho muito orgulho de fazer parte disso, mas eu acho que a palavra maior é gratidão, assim. Eu sou muito grata porque quando eu olho para essas caras que estão na tela, né, que são muitas,
Eu sei que eu tenho e posso contar com cada uma dessas pessoas. E isso não tem preço, sabe? É isso que a gente ganha quando a gente se envolve com muito mais do que é preciso no cotidiano da universidade. Em relação à mentoria propriamente dita, foi meu primeiro ano, né? A gente chegou a fazer 2 reuniões presenciais, veio a pandemia, né? Mas a gente decidiu, é uma palavra que já foi usada aqui muitas vezes, mas que eu vou repetir aqui de novo. Para mim, foi quase que um processo terapêutico. Terapêutico no seguinte sentido, né? Quando a gente fala em terapia, então a gente pensa em ajuda, né? Então você fala, puxa, o mentor vai ajudar os calouros a enfrentar aí o primeiro ano, mas realmente, conforme foi passando, principalmente no tempo da pandemia, eu acho que todos nós tivemos aí altos e baixos, eu acho que mais baixos do que altos, né? Eu fiquei realmente em dúvida em quem estava ajudando quem. Eu não sei se eu ajudei eles ou se eles me ajudaram. Bom, só para finalizar, pessoal, para mim, né, eu só esqueci de situar, esse vídeo foi feito ano passado. Quando terminou a mentoria, a gente fez uma live, né? E então tiveram depoimentos, como vocês viram, depoimento na própria live, né, como a gente está aqui, mas teve gente que apresentou um vídeo que foi feito previamente. Então, o professor lá, o mentor, estava mostrando um vídeo. Então, só tinha esquecido de situá-los. Eu penso que esses programas, tutoria, mentoria, além de ajudarem na permanência, eu acho que eles ajudam no pertencimento. É uma tentativa de ajudar as pessoas a se sentirem identificadas com o contexto, né? Se identificar, para mim, não precisa gostar de tudo. A gente não gosta de tudo sempre. Mas se sentir fazendo parte, sentir que não está sozinho ou sozinha, sentir que é humano, né? Porque outros também caminharam e tiveram dúvidas, tiveram percalços. Esse, para mim, é o potencial e a utilidade desses programas. E eu acho que eles se mantêm porque os estudantes pedem. Claro que a mentoria é um pouquinho diferente, ela é toda voluntária, né? A tutoria acadêmica já é um programa ali estabelecido, com credenciamento desses tutores, mas que, com certeza, ambos os programas ajudam no pertencimento, e eu acho que isso, melhor de tudo, são essas falas, né? Elas dão para nós o gostinho do qual o efeito aí para todo mundo que participa. Então era isso, pessoal. Muito obrigada. Eu fiquei um pouquinho, né, corri aqui, fico muito preocupada com o tempo, então, mas espero que tenha sensibilizado vocês aí para a gente poder conversar agora. Obrigada. A gente que agradece. Muito parabéns, Gisele. Já há muitas felicitações ali no chat, né? É encantador mesmo a experiência de vocês. Obrigada por ter separado um tempinho para mostrar, por trazer a sensibilização do chat, do vídeo, né? Existem bastantes perguntas, a gente abre agora, então, para discussão. Fiquem à vontade para escrever a pergunta no chat ou para fazer uso do recurso de levantar a mão para interagir com a gente. Eu inicio aqui, então, trazendo as questões do Carlos, né? De onde veio a ideia de desenvolver o projeto de mentoria, se há certificado para os mentores, para os alunos participantes, e se existem outros documentos orientadores além do edital. E, na sequência, acho que o Márcio também tinha levantado a mão. Pode se colocar, Márcio. Se você quiser falar, Márcio, depois eu respondo a pergunta. Não, eu pensei que fosse começar pelo Carlos.
mas se eu puder falar, é rapidinho. E, na verdade, assim, a gente está participando, ou eu estou participando desse programa desde o início e tudo mais, e a gente aborda várias temáticas, e muito relacionadas à permanência do estudante, ao apoio e tudo mais, né? E em relação à tutoria e mentoria, a gente já teve uma atividade, e algumas instituições têm visões diferentes entre a tutoria e a mentoria, né? E alguns autores, às vezes, até têm distinções, os programas são diferentes e tudo mais, né? Então, eu não sei se eu entendi bem, mas eu gostaria de saber, aliás, primeiro, é super bacana esse programa de mentoria de vocês, né? É super interessante mesmo e importante, né? Agora, pelo que eu entendi, não sei se eu estou correto, em relação ao entendimento da USP de Ribeirão, né? A tutoria, primeiro eu entendi que era uma orientação pedagógica, que também tinha um aspecto psicológico, né? No intuito de evitar ou minimizar doenças relacionadas à saúde mental, né, dos estudantes e tudo mais, uma coisa mais aberta. Mas à medida que foi avançando a fala, né, quer dizer, a sua fala foi avançando e tal, aí depois eu até tive um outro entendimento, mas antes de eu falar desse entendimento da tutoria em relação ao que a USP pensa, né, a mentoria seria uma espécie de garçom que oferece ideias, caminhos para os ingressantes, no sentido de orientá-los a ganharem asas e avançarem no percurso acadêmico e tudo mais, não só acadêmico, claro, mas na vida e tudo mais. Não sei se é essa a ideia da mentoria, pelo menos foi a impressão que eu tive, até por conta dessa sua analogia com o garçom, né, que oferece aos estudantes, né, quer dizer, opções e tudo mais. E a tutoria para a USP, né, seria, então, um programa mais relacionado a uma certa tutela ou não? Quer dizer, ele também é mais aberto, embora não seja o seu programa, você só mencionou e tudo mais, né, mas para a USP seria mais ou menos essa a diferença entre um e outro? Acho que eu posso responder, vou começar com o Carlos, né, as perguntas do Carlos. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me relembrem. Eu acho que você perguntou, Carlos, tem certificado, a gente faz, para todo mundo que participa. Mentoras e mentores, veteranos peers, que auxiliam esses mentores, e os estudantes. Como é um programa voluntário, a gente sempre pede registro dos encontros, inclusive constando quem participou naqueles dias, porque a gente dá um certificado para quem foi em um número mínimo de encontros, né? Às vezes um estudante vai no primeiro, não se interessa e não vai mais. Então, a gente certifica quem teve uma adesão ao programa. É um certificado só para constar que a pessoa se envolveu com aquela atividade. Tinham mais coisas na sua pergunta, Carlos? Posso só complementar nessa, Gisele, em relação aos certificados, os estudantes, eles conseguem usar isso como atividades complementares. Eu não sei como é a nomenclatura que vocês adotam, mas eles conseguem usar isso, por exemplo, como créditos, etc. E no caso de, não só não dos veteranos, estudantes veteranos, mas dos professores ou profissionais que participam, de alguma maneira o certificado contribui em termos de progressão de carreira ou qualquer coisa parecida com isso? Para os mentores, não. Tanto que no vídeo, né, tem um momento que a Maria Paula fala que ela agradece muito porque é um pessoal que, além de tudo que já faz, né, vai fazer uma atividade que, de retorno mais formal, ela tem pouco. Só que, recentemente, eu não estou por dentro disso, que acho que é uma mudança aí mais nova, tem uma questão de atividades complementares. Os alunos vão poder, eles usam sim, eles, por exemplo, estudantes de medicina que quer concorrer a alguma bolsa, tudo que eles fazem, eles colocam, então a gente, esse certificado vale, né? Mas eu acho que está tendo uma mudança com relação a uma carga horária para atividades complementares. Então, eu acho que vai ser mais ainda importante para os alunos, porque tem o ponto da carga horária que eles fizeram, né, cumpriram no programa, e porque eles têm um tanto de carga horária de atividades complementares que eles podem fazer. Então, eles vão usar isso, vão passar a usar. Isso foi uma mentora que me deu essa informação. Para os mentores, eu já não saberia dizer
se vai mudar, né? Se tem também essa questão de atividades complementares para eles, aí eu já não estou muito por dentro. Mas o certificado tem um peso, né? E é muito importante a gente colocar a carga horária também, né? O período, tudo certinho. E eu acho que você perguntou do edital, né? Ali ele pergunta também sobre se há mais outros documentos orientadores além do edital, né? E a outra pergunta também era em relação a da onde que veio a ideia de desenvolver o projeto de mentoria. Então, a gente dá mais informações. Além da entrevista, a gente tem um folderzinho que a gente fez sobre o programa, né, que a gente encaminha também para todo mundo. As informações, a gente tem esse folder, né, tem outros documentos, a gente também disponibiliza materiais, artigos, para esse pessoal que acaba ingressando no programa. E ao longo também, né, a gente faz interlocução, são momentos específicos que a gente faz uma conversa com mentores, com peers, para ver o andamento dos grupos. Então, a gente também, eventualmente, pode mandar algum material. A gente já usou, em outros momentos da mentoria, um livro que é Cartas do Gervásio ao Seu Umbigo, acho que vocês conhecem. Então, tem isso, né? A gente vai disponibilizando, sim, mais materiais. E a ideia da mentoria, na verdade, assim, no artigo que a gente publicou, teve todo um movimento da pró-reitoria, vou falar do contexto da USP, né, para pensar estratégias de suporte aos estudantes. Então, tem programas, esse programa de mentoria acontece em universidades no exterior também. Então, acho que a ideia foi, acho que no contexto brasileiro, né, teve uma inspiração em programas de outros países, na ideia desse tipo de suporte, considerando a importância. É importante fazer pesquisa também, apresentar resultados, mostrar os efeitos, os desafios também, porque não é simples, mas acho que é o que eu consigo dizer, né, da sua pergunta. E sempre, né, acho que se você não tem um entendimento de quem é gestor, né, da importância, fica difícil levar para frente. Então, acho que é um envolvimento deve ser um envolvimento de toda a instituição para sensibilização da importância. Acho que, lógico, né, deve ser bem feito, deve ter um propósito, deve ser acompanhado. Tem estudos que trazem isso. E um fator muito importante é se o programa tem um acompanhamento. Senão, ele pode não estimular, né, a adesão fica prejudicada. Então, acho que é um programa que tem que ser bem cuidado, né, bem coordenado. E do que o Márcio trouxe, sim, Márcio, eu acho que o que você foi, o seu entendimento, né, a mentoria, ela é basicamente, né, um mentor ou uma mentora que vai estar com alunos para quê? Para oferecer um espaço de conversa, de troca de experiências. Ela é mais informal nesse sentido do que a tutoria acadêmica. Os objetivos são mais amplos, né? A preocupação é com a adaptação do estudante ao início da vida acadêmica, né? Oferecer, se o estudante estiver com dificuldades, com uma série de dúvidas, ir conversando, entendendo essas dúvidas. Às vezes podem ser dúvidas resolvidas ali no próprio encontro, e os recursos que o mentor oferece, que essa foi a minha comparação, né? Pode ser que ajude o estudante, pode ser que não. Dá para ir descobrindo junto, né? Às vezes, um jeito que um veterano usou para estudar não ajuda um calouro, né? Então, eu dei o exemplo do garçom,
para dizer que não é imposto, né? Não são recursos impostos, são apresentados. Né? Olha, você acha que isso pode te ajudar? Você acha que procurar tal serviço da faculdade pode ser útil, né? Então, é uma conversa que vai descobrindo junto o que pode ser mais útil para os alunos. Então, o foco da mentoria é um acolhimento geral. O foco da tutoria é uma questão mais específica relacionada ao processo de aprendizagem. Direciona, né, os encontros, por exemplo, não vão ser para discutir um filme, né, conversar sobre algo, o mentor, o profissional que estiver ali no papel de tutor, né, não vai ficar falando propriamente da vida dele, contando a sua experiência, né? Ele vai direcionar ali a relação com o estudante para ver o que pode ser feito, estratégias pensadas para ajudar com as dificuldades no processo de aprendizagem. E quando o que acontece é que alguns alunos chegam para a tutoria acadêmica muito sofridos, estão passando por psiquiatra, estão passando por atendimento psicológico, tiveram, de repente, uma questão psiquiátrica, precisaram de medicação, né? E isso interferiu muito no aproveitamento, no rendimento acadêmico. Então, por isso que tem uma equipe que conversa entre si, né? Porque a questão pedagógica ali, de aprendizagem, está atravessada, né? Podem ser questões financeiras, dificuldades sociais, né? Uma série de coisas que se somaram e que né, fizeram com que esse estudante tivesse com muita dificuldade no curso, histórico de reprovações. Então, nesse sentido, a tutoria acadêmica, o foco é ajudar o estudante na questão da aprendizagem, mas envolve no nosso programa de tutoria acadêmica, no Agnes, às vezes o aluno é seguido por vários profissionais, né? E aí esses profissionais podem conversar, porque pode ser importante entender, né, que a pessoa ali com uma questão psiquiátrica, por exemplo, grave, né, isso interferiu, por isso que ela não foi para a aula, por isso que ela não está conseguindo, né? Então, a tutoria acadêmica tem um foco na aprendizagem, mas às vezes envolve toda uma equipe. A mentoria já é mais ali o mentor e os veteranos, né, para conversas mais informais, nesse acolhimento geral no início do curso, no nosso programa, né, no início do curso. Não sei se te ajudou. Perfeito. Obrigado, hein, Gisele. E parabéns aí pelo trabalho. Obrigada a você, Márcio, pela pergunta. Gisele, fiquei pensando também, enquanto coordenação do programa, como você faz para sensibilizar também os mentores, né? E eu passo também a palavra agora também para o Carlos, que já tinha levantado a mão. Na verdade, eu ia só complementar um pouco com as dúvidas do Márcio, quando eu perguntei de um documento orientador, era no sentido de se tem um guia, um manual, alguma coisa nesse sentido. Pensando dentro da mentoria, justamente talvez por essa confusão entre o que seja mentoria e tutoria. E aí eu acho que para quem está trabalhando é um pouco mais fácil de a gente separar. Ou talvez quando a gente pense que os públicos são diferentes. E aí agora eu emendo uma segunda pergunta por que na mentoria vocês optaram pelos ingressantes? Se é uma questão de quantidade, de não poder fazer isso pelo número mesmo, ou se porque os ingressantes têm alguma especificidade e vocês entenderam que poderiam ajudar? Sobre o guia, o edital, ele tem bastante informação, né? Eu acho que o edital tem umas 5 páginas para que isso fique bem discriminado, né? E nas entrevistas que a gente faz com todos, inclusive com os veteranos, né? Com os alunos veteranos que querem ajudar,
a gente faz essa entrevista para essa diferenciação, isso é explicado. Então, como isso tem contemplado, a gente percebe que eles vão entendendo, e muitos que estão com a gente há mais tempo, né, de mentores, mesmo os novatos, a gente consegue fazer essa diferenciação, mas eles recebem, né, eles recebem o edital, então a gente entende que vai sendo suficiente, mas tem um acompanhamento ao longo do programa. Então, a gente vai também, né, se percebe que pode ter alguma dúvida em relação a isso, a gente ajuda a novamente diferenciar o papel. Tem uma capacitação, eu esqueci de falar, Carlos. A gente faz também uma capacitação para todo mundo, né, que ingressa no programa. Quem já está com a gente há bastante tempo, a gente coloca a opção, olha, se você não quiser participar, você já participou de outras, né? Mas muito legal a sua pergunta, a sua colocação, porque eu estava esquecendo. Nessa capacitação, por exemplo, tudo isso que eu apresentei aqui, né? A gente apresenta, a gente, né, envia esses materiais. Então, eu acho que isso vai ajudando a entender. E tem, por exemplo, tem um mentor que ele começou esse ano com a gente, né? Ele estava com mais tempo na carga horária dele, mas quando eu fiz a entrevista com ele, ele achava que era tutoria acadêmica. Então, ele foi com o pé atrás. E quando ele soube que era acolhimento, ele se sentiu muito confortável, porque ele falou, é isso que eu quero fazer, eu quero acolher, né? Então, é muito importante isso que você está falando, porque a confusão, ela pode existir, são vários programas, né? Então, às vezes, até a gente se confunde, às vezes a gente fala tutoria, querendo referir a mentoria. E tinha uma outra pergunta. Eu respondi a você, Carlos, mas acho que tinha uma outra... Camila, acho que tinha falado, né, Camila? Eu tinha perguntado como que vai se dando o seu papel enquanto coordenadora e como que dá também a sensibilização dos mentores. Então, eu acho que essa questão da sensibilização, eu acho que quem procura, né, como eu coloquei, já tem um perfil, mas é muito importante conversar, né, explicar, fazer essa diferenciação que o Carlos está trazendo. Eu me sinto, eu acho que esse mesmo olhar que a gente imagina, né, deseja que os mentores tenham com os alunos, desse interesse, dessa curiosidade, dessa condição de guiar, orientar, respeitar o tempo da pessoa, eu acho que eu procuro fazer isso, né, e o nosso serviço. Eu estou mais à frente, mas a gente acolhe também mentor, mentora e os veteranos. É difícil ter uma receita assim, mas eu gosto muito de fazer algumas perguntas quando eu converso. Uma delas é assim, que característica sua que você gosta muito e que você acha que seria útil para esse programa? Porque eu entendo que quem procura por algum motivo e traz algo de si, né? E aí, às vezes, eles ficam até meio assim, eu falo, sem modéstia, o que você acha que você tem de legal, né, que você valoriza? Eu gosto muito de escutar. Sempre gostei de escutar, me interesso. Então, eu acho que é um jeito de tirar isso do óbvio, né? Olha, escutar não é uma coisa banal, é algo importante. Se você aposta nisso, confia nisso, né? Como que a gente pode usar isso para o programa? Eu acho que a gente... Eu posso, não sei se eu vou parecer piegas, assim, mas eu acho que a gente tem que depositar um olhar de amor, assim, no que a gente acredita, né? Eu acho que a confiança no que eu já vi do programa me ajuda a conversar com quem está chegando, talvez a sensibilizar, né?
Mas tem uma questão também, que é também uma sensibilização institucional, um reconhecimento da importância, porque como o programa é voluntário, a gente já teve um momento que ninguém se inscreveu. E aí, a gente não quer forçar, porque o programa não é para forçar, mas ao mesmo tempo, acontecem as coisas, os alunos, né, têm necessidades, a gente vê que o período de ingresso é um período delicado, por isso, Carlos, né, acho que respondendo também a questão, né, bom, não sei se foi você que perguntou, mas essa questão do início, é mais fácil fazer com os ingressantes, porque depois, ao longo do curso, fica muito difícil, o horário, né, vai ficando muito mais complicado para ter esses grupos. A gente apostou no início, para realmente ser um programa de ajudar com as primeiras dúvidas, né, de apresentar a universidade. Os estudantes às vezes falam, podia ter mentoria para sempre, né, até o fim do curso. Ou, podia ter mentoria lá no estágio. Aí, para operacionalizar isso é muito difícil. A gente não conseguiu. O que a gente tem conseguido, porque são 200 e quase, acho que 280 calouros, né, alunos que ingressam. Então, para operacionalizar é bastante trabalhoso. Mas no começo do curso, a gente ainda consegue ter esse alcance. Depois, eles vão para campos de estágio, fica mais difícil. Mas é isso. Acho que respondi. Muito obrigada. A Emanuela está trazendo 2 perguntas. Eu vou ler e a Emanuela fica à vontade caso queira abrir o microfone. Então, ela traz como a tutoria e a mentoria devem ser trabalhadas na equipe multiprofissional e qual referência bibliográfica indica sobre mentoria e tutoria. Manuela, obrigada pelas perguntas. Só fiquei pensando, quando você fala como a tutoria e a mentoria devem ser trabalhadas na equipe multiprofissional, pensando se tiver um programa ou de tutoria ou de mentoria numa equipe, eu não sei se eu entendi. Se você quiser colocar aqui no chat, ou como na tutoria e na mentoria pode-se trabalhar a questão de equipe multiprofissional. Bom, eu vou tentar dizer algumas coisas aqui, mas você me sinaliza, Emanuela, se vai te contemplar o papel da equipe nessas propostas, mentoria e tutoria. Na tutoria, esse programa que eu falei, o Agnes, veja se isso vai ao encontro do que você está perguntando. Na tutoria, tem uma equipe, né? Porque, quer dizer, a experiência foi mostrando para a gente que, como um estudante era acompanhar, né, estudantes que são acompanhados por tutores acadêmicos e que apresentam, de repente, uma série de questões, né, de demandas, estão em atendimento psiquiátrico, em atendimento psicológico, estão com o tutor ou tutora, essas pessoas não conversavam entre elas. Um só ficava sabendo do outro, né? Por exemplo, a Cristiane, que é a nossa psicopedagoga, ela foi sentindo necessidade de começar a integrar, de convidar para se constituir uma equipe, para falar, olha, eu vou precisar falar com a psiquiatra, eu vou precisar falar com a psicóloga, o tutor também vai precisar falar, a tutora também quer entender, né, algumas questões aqui com o estudante. Então, eu acho que foi se constituindo essa importância de fazer um trabalho em equipe, no caso da tutoria acadêmica.
claro que, por exemplo, né, um atendimento em hospital, uma equipe multiprofissional, quando vai discutir, né, a situação dos pacientes, não é tudo que, por exemplo, uma psicóloga abre, o terapeuta ocupacional abre numa reunião de equipe. São escolhas, né, do que eu vou falar do atendimento que eu faço, com a anuência daquela pessoa atendida, para discussão da situação dela, né? Então, na tutoria acadêmica tem esse trabalho em equipe, considerando com muito cuidado, né, com muito critério, o que vai ser discutido entre todos ali. E aí cada situação é uma, né? Nem sempre um estudante está sendo acompanhado por psiquiatra, só uma psicóloga, ou já teve estudante com problema que precisou passar por fonoaudiólogo. Então, a equipe é de acordo, né, são as pessoas que estão atendendo esse estudante. Na mentoria, o que eu poderia talvez chamar de equipe é quem é o mentor e o veterano peer. Eles é que vão ser as pessoas que vão conversar com os calouros, né, que vão interagir. Então, acho que eu poderia dizer que é uma dupla, ou um trio, né, às vezes tem uma mentora e 4 peers, 4 veteranos peers. Então, eu acho que pode ser essa equipe, né, e junto com a equipe do CAEP. No caso, eu não participo dos encontros, mas eu fico ali nos bastidores. Então, talvez acho que eu possa dizer que a gente tem um trabalho de equipe nesse sentido. Tem os peers, tem o mentor, a gente discute, tem um momento que, após alguns encontros, a gente para olhar o processo com eles, né, não com os calouros. Então, talvez, Emanuela, sua pergunta é bem legal, porque eu não tinha parado para pensar. Talvez na mentoria a equipe é mentor, veteranos, que estão ali juntos, e a gente do CAEP, nessa parceria, ajudando a pensar as estratégias para as conversas com os calouros. Veja se te ajudou, tá? A conversa tá boa, né? E aí, agora a gente vai ter a participação da Cidinha, e já peço para que, se houver mais alguém, já levantar a mão para a gente dar início à última rodada de intervenções e de falas. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Mas uma colocação de que, assim, o que está me dando a entender, assim, que as instituições, elas têm um trabalho diferenciado, o que é tutoria em um lugar, como funciona a tutoria, né, mentoria para mim é a primeira vez que, assim, outro dia a Adriana falou uma coisa de mentoria, porque outro dia nos artigos eu não conseguia pegar uma mentoria, né, mas eu achei super interessante a mentoria aí que vocês trabalham, mas à medida que você vai falando, eu cheguei muito atrasada, eu esqueci de agendar essa reunião, mas eu acho que eu consegui pegar algumas coisas na conversa, Gisele, e veja assim que tutoria aqui na UFV, eu sou aqui da UFV, a gente tem tutoria e monitoria, totalmente diferente do que você fala aí, totalmente diferente do que a Adriana falou também lá do Unicamp. Então eu fico pensando assim, engraçado, né, como que a gente tem um entendimento, e aí como as instituições trabalham diferente as 3 coisas, né? Então, aqui, tutoria aqui seria o estudante que entra com a nota do Enem, com a nota baixa, por exemplo, de matemática, ele tem que passar por uma tutoria, para depois ele se matricular, por exemplo, uma disciplina de cálculo, né? Então, ele passa primeiro por uma tutoria, então tem um tutor que vai acompanhar esses estudantes. Monitoria seria o trabalho de todas as disciplinas, a maioria delas, tem um monitor, que está junto com o professor, trabalhando com o professor nas dificuldades que o estudante tem dentro daquela disciplina específica, né? Aí eu vejo que você está falando da monitoria e acho que isso nós não temos e que é um trabalho super interessante, que eu acho que é o que a gente tem muito discutido no grupo, né? Mentoria, monitoria e tutoria, né, Carlos? Oi?
Isso, então, mentoria, nós temos aqui no UFV monitoria e tutoria, né? Nós não temos mentoria, né? Então, eu acho que mentoria, como vocês trabalham aí, eu achei super interessante, porque é algo que a gente está tentando fazer, né? De ser esse garçom que oferece, né? Esse prato para eles, para que eles se sintam pertencentes ao UFV. Né? Eu acho que isso é super interessante, porque, na verdade, o que eu estava entendendo de mentoria é mais ou menos parecido com isso, e eu acho que talvez algumas coisas que possam levá-los também até na discussão de um futuro profissional, né? Então, eu acho que talvez, não sei se entra aí, né, no trabalho de vocês, por exemplo, ele pode ter alguma dificuldade com relação à sua vida profissional, né? Então, assim, esse curso traz o que para mim? Né? Isso que realmente eu quero para a minha vida, talvez, não sei se a mentoria poderia trabalhar isso, né? Porque eu acho que eles também têm muita dúvida, por isso, às vezes, transitam muito nos cursos, né? Dessa dúvida da profissional, né? É isso mesmo que eu quero ser? O que é realmente que esse profissional faz quando sai da universidade? Né? Eu não sei se a mentoria ajuda nisso, eu imagino que talvez possa até ter alguém aí que possa auxiliar o estudante nesse tipo de dúvida específica, né? É isso. Cidinha, que legal, né? Você traz coisas muito importantes. Essa questão dos termos, né, da terminologia, é complexa. Eu acho que a gente fala de acordo com alguns referenciais. Pensando a própria mentoria, não tem uma única forma de trabalhar, estabelecer um programa de mentoria, né? A gente segue um modelo do pessoal de São Paulo, mas com adaptações também para o nosso contexto. Mas, assim, eu acho que tem algumas coisas que já têm uma delimitação na literatura. Eu posso encaminhar também para vocês, tem artigos que explicam justamente esses termos, né, o que o mentor faz, o que o tutor faz, o que o preceptor faz, mas pode ser que as pessoas chamem de mentoria algo que não é isso que eu apresentei, né? O que é possível é só a gente falar de qual referencial que a gente está usando, né? O programa de tutoria acadêmica, a gente situa para explicar qual vai ser o papel do tutor, da tutora. Mas pode ser que alguém use a palavra tutor para uma outra função, mas a gente procura, pelo menos, referenciar, né? Dizer o que a gente está falando, né? Com o que a gente está conversando quando traz esses termos, com qual entendimento da função, né? Da função de uma mentoria, de um mentor, da função de um programa de tutoria acadêmica. Mas é confuso. Eu li vários artigos do exterior, né? De programas no exterior, e eu conversava com a Cristiane, a psicopedagoga, porque eu falava, Cris, eles falam que estão fazendo mentoria, e quando explicam o papel do mentor, estava lá, acolhimento no início, para quem está começando, num contexto, mas quando passava para a parte de o que esse mentor ia fazer com o aluno, aí tem muito programa de mentoria que não é um mentor com um grupo de alunos, a relação 1 a 1, um mentor para um aluno. E aí a gente ficou em dúvida se poderia ser, na verdade, um tutor acadêmico, acompanhando alguém com dificuldade de aprendizagem. Então, é pano para manga, assim, essa questão das terminologias. Mas o que talvez ajude a gente são esses referenciais, né? Aqui, né, quando eu apresentei essa mentoria, tem toda uma ideia do que é o objetivo desse tipo de relação, né, do que vai ser o objetivo, o papel desse mentor e da tutoria também. Eu acho que eu vi algumas coisas, eu posso encaminhar, assim, materiais para vocês que explicam isso. Eu acho que a monitoria, eu acho que ela
eu acho que ela é bem diferente mesmo. É alguém que eu, pelo menos, me lembro também da minha época de faculdade, quando tinha um veterano monitor junto com o professor, né? Acho que a gente sempre vai ter que entender o papel, o objetivo daquela pessoa ali naquele contexto. O Carlos está colocando algumas referências também, um link, né, para referências. Eu vou encaminhar para vocês alguns artigos, inclusive que diferenciam mentoria de coaching, porque pode dar confusão também. E então eu mando para vocês. A gente agradece mesmo, Gisele, e aí a gente repassa, né? Dá para ver o quão rica foi a discussão, né? E muito, muito obrigada pela participação, parabéns pelo programa, parabéns a todos os profissionais envolvidos, né? Creio que se não houver mais questões, a gente encerra, né? E lembrando que dia 18 de agosto haverá um novo encontro, né? Aí passo então para o Carlos. Acho que só para a gente fechar, a gente segue com essa discussão sobre tutoria e mentoria, e aí a gente vai ter o relato de experiência de 2 programas mais próximos da tutoria, aí que se define como tutoria, da Unifal, do bacharelado e do pessoal da Federal de Viçosa. Então, eu acho que a discussão segue, tem algumas referências, não vai ser a gente aqui no grupo de estudos que vai conseguir chegar a um consenso sobre mentoria e tutoria. Então, é agradecer mesmo a Gisele pela disposição de compartilhar a experiência com a gente e abrir essa possibilidade da gente conversar. Acho que o intuito das atividades, de maneira geral, é a gente poder, digamos assim, pensar em soluções que apoiem de alguma maneira os estudantes. E aí a gente tem discutido caminhos diferentes, metodologias diferentes, e acho que tutorias, mentorias são algumas ideias aí para a gente pensar nesse apoio aos estudantes. Eu acho que é isso, e voltamos daqui 2 semanas ainda com esse tema, né? Bom, eu fico imensamente grata, né? Mais uma vez eu preciso ressaltar o carinho de vocês, né? A confiança em nos convidarem. A gente fez uma conversa com mais pessoas da equipe, foi muito rica, foi muito bom a gente conhecer vocês também. Peço desculpas, não sei, eu me perco toda, se às vezes eu estou falando muito rápido, enfim, né, eram muitas informações para passar, mas, por outro lado, um cuidado para não ficar tão pesado. São muitos conceitos, né, muitas coisas, mas que a gente procurou cuidar para apresentar, são importantes, até porque essa questão dos termos já começa por aí, né, entender o que é a função, o papel de um, o papel de outro, mas acho que foi legal ter podido passar o vídeo também, porque dá essa dimensão, né? Aproxima, para entender como que as pessoas sentem, né? Se sentem participando do programa em seus vários lugares, né? Quem é mentor, mentora, calouro. Mas é isso, muito obrigada, pessoal. E se precisarem em algum outro momento, acho que seria muito rico. A Cristiane não pôde vir, né? Mas em algum momento, de repente, se vocês quiserem, ela está à disposição. E então, mais uma vez, muito obrigada e uma ótima semana aí para vocês. Bons trabalhos. E só para finalizar, estou compartilhando aqui o link que é do Google Drive. E esse arquivo do Google Drive, a gente tem o vídeo de todas as atividades que a gente já fez. Legal. E talvez amanhã ou na sexta eu coloco já o vídeo de hoje, o seu, tá, Gisele? Então, acho que só para quem quiser acompanhar, nesse link aí tem todos os vídeos desde o ano passado, e mais uns 2 dias eu coloco de hoje também. Tá bom, gente? Então, acho que fechamos por hoje. Muito tchau, obrigado e tchau, tchau. Até daqui 2 semanas. Vamos acompanhar os encontros de vocês.